Você pode comprar no seu serviço? Então, tem que ser fora. Não, fora, acho que podemos, né? Já estão muito horas. Acho que não vai chegar mesmo tempo. Não é? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre. Obrigado, Felipe. Sobre a terapia floral, o que é essa terapia, e a gente vai falar um pouquinho sobre as fórmulas que a gente utiliza aqui na casinha. E aí, então, o objetivo é depois a gente olhar para as essências que compõem essas fórmulas. Mas é mais no primeiro momento para a gente entender o que é esse recurso que a gente tem aqui, como que a gente pode fazer uma indicação. Então, a gente optou, na verdade, eu optei por não termos as essências florais aqui e termos as fórmulas, porque as fórmulas elas são autoexplicativas, né? E aí, então, é mais fácil para a gente manipular, porque as fórmulas já estão ali prontas. É mais fácil para quem está ali, né, Tati? Fazendo para a gente só pingar as gotinhas daquela fórmula. E é mais fácil para a gente ter uma indicação mais certeira. Para a gente conseguir um resultado positivo com as essências individuais sem as fórmulas, a gente precisa conhecer bastante cada uma das essências florais para que a gente possa fazer uma indicação de uma ou mais essências. Então, quando a gente criou a fórmula, a gente pensou que seria uma maneira mais certeira de atingir os resultados. Então, foi por isso que a gente optou por trabalhar dessa forma. Então, antes, é importante só a gente lembrar um pouquinho, né? O Hipócrates, porque ele é chamado de pai da medicina, ele viveu no ano, entre os anos 460 e 350 a.C., e ele já dizia que a gente tinha na medicina três princípios básicos. Ele chamava de natura medicatriz, ou seja, a própria natureza se encarrega de restabelecer a saúde do doente. Então, cabia ao médico tratar aquele paciente, não a doença, né? E então, a fim de reconduzi-lo a um estado perfeito de equilíbrio. Então, ele acreditava que o nosso próprio corpo já tem uma inteligência natural que promove a saúde. Se a gente não atrapalhar, o nosso próprio corpo já tem uma habilidade fantástica de regeneração e de cura. Esse era o primeiro princípio que ele acreditava. O segundo ele chamava de contrária contrário, que é chamada de lei dos contrários, em que os sintomas são tratados diretamente com medidas contrárias a eles. É um pouco que se baseia a nossa medicina alopática. Então, eu tenho um sintoma, eu trato com aquilo que é oposto ou que vai de encontro, né, ou vai contra, na verdade, aquilo que está acontecendo. Então, mas isso não era também excluído por ele. Né? Ele também tratava dessa forma, quando ele achava que era importante. Mas ele também tratava através de um outro princípio que é a similia similibus. O que é isso? É a lei dos semelhantes. Ele dizia que a doença poderia ser combatida pela aplicação de medidas semelhantes a ela, que é que a homeopatia faz. Né? Então, ele dizia que essas duas formas, aparentemente opostas, eram eficazes, cada uma no momento que fosse mais oportuno. O médico seria aquele que teria essa capacidade de, primeiro, não atrapalhar, né? Então, não tratar a doença, tratar aquele paciente, e então escolhendo, ora um médico, para o outro, conforme aquilo que ele vai ser mais eficaz. Então, percebe, a visão dele, né? A gente está falando de anos, séculos antes de Cristo, e tinha uma visão fantástica. Claro, se a gente também olhar no Oriente,
a gente também sabe que a medicina tradicional chinesa é milenar, né? Porque aqui a gente está falando, como a gente mora no hemisfério ocidental, a gente fala de quem começou essa ideia de saúde para a gente, mas a gente não deve esquecer nunca. Também a medicina tradicional chinesa, ou a medicina ayurveda, também é milenar. A gente está falando de volta para chegar mais pertinho de onde a gente está. Onde passar, tinha. Então, algo que era muito importante para o Hipócrates, a observação. Né? Grande parte da arte médica para ele consistia na capacidade de observação do médico. A observação deve ser feita sem nenhum tipo de preconceito ou julgamento, sem crítica. Então, observar os fatos. Né? Estando abertos a relatos explícitos e implícitos daquele paciente que ele tratava. Então, muito do processo dele de cura era baseado na observação. Então, conhecer aquela pessoa que a gente está tratando, né? Conhecer os hábitos, conhecer os humores. A medicina dele era muito baseada nos humores, né? Humor fleumático, colérico, melancólico, e o outro é o cardíaco, né? Sanguíneo. Então, eles falavam muito disso. E aí, estudar o doente, claro, e não a doença, né? A primeira vez que foi proposto por ele, assentou as bases da holística, estabelecendo que na compreensão do processo de saúde e enfermidade, a gente não divide a pessoa em um órgão ou outro. A gente tem que olhar, ou deve olhar, para aquele ser como um todo. Então, por mais que haja um problema no estômago, tá bom. Mas o que está acontecendo emocionalmente, mentalmente, fisicamente, quais são os hábitos dessa pessoa? Tudo isso deve ser levado em consideração para que a gente possa ter um tratamento holístico, que é holístico, de todos, de todo. Né? Então, ele tinha um olhar de medicina holística. E ajudar a natureza. A função precípua ou essencial do médico é auxiliar as forças naturais do corpo para obter harmonia e saúde. Então, aí a gente pode pensar em um monte de coisa, por exemplo, na medicina tradicional chinesa, né? A gente tem pontos onde a nossa energia se expressa. E aí, então, eu fazer uma acupuntura, ou eu fazer um jinshin, ou eu fazer um reiki, eu vou ajudar naquele fluxo natural do corpo. Então, não sou eu que estou ali colocando uma energia, né? Eu estou ajudando a desbloquear, porque aquele próprio corpo tem capacidade de se curar. Então, é muito que a gente deve pensar também aqui nos nossos atendimentos. Né? A gente pode ser um facilitador do processo, para que aquele próprio ser consiga. A gente está falando do lado biofísico, mas é o mesmo em relação ao nível emocional e o mesmo em relação ao nível mental. O próprio corpo consegue. Aí, falando um pouquinho mais perto da gente, a gente tem uma outra figura muito importante, que é o Samuel Hahnemann, que nasceu na Alemanha no século XVIII, 1755, e inicia a prática médica aos 24 anos, 1779. Ele frustra-se depois de 10 anos trabalhando com a medicina tradicional e abandona a medicina alopática. Ele fala, isso não é para mim, não é isso que eu quero, não é isso que eu enxergo aqui o filho. E aí, então, ele vai, né, motivado pela curiosidade, motivado pelos ensinamentos do Hipócrates, ele começa a utilizar um medicamento que era a sincona officinalis, ou quina. Esse medicamento é aqui da América Latina, do Peru, e era usado para combater a malária. E aí ele começa a utilizar nele mesmo, em proporções pequenas, esse medicamento. E vai observando, através daquele princípio da similaridade, né? Então, o que isso trazia? Daí trazia nele, no corpo dele, os mesmos sintomas que a própria malária, só que em proporções menores, porque ele tomava doses menores. E aí ele começou, então, a perceber o que o Hipócrates falava. E aí ele começou, então, a tratar as pessoas a partir desse princípio da similaridade, para que o próprio corpo pudesse
se reequilibrar, se reenergizar. Então dependia muito também da observação, né? Então tinha que ter uma indicação certeira, mas uma quantidade pequena. Porque aí essa quantidade pequena, em contato com aquele corpo, ia promover, né, um ajuste, uma equilibração que promoveria novamente a saúde daquele ser. Foi basicamente isso que ele fez. E aí ele fez isso diversas vezes, né? Ele fez isso com meladona, com mercúrio, que naquela época foi de usar, ele fez com ópio, arsênico, que é um veneno, né? E outros medicamentos. Quem foi uma grande inspiração para ele, além do Hipócrates, foi o médico alemão von Haller, que preconizava o estudo de medicamentos na pessoa saudável, antes de ser ministrado no doente. Então, ele fazia experimentos com a medicação também em pessoas saudáveis para observar o que aquele medicamento trazia para as pessoas e aí, através da amostra, ele conseguia criar uma teoria de que aquilo poderia ajudar pessoas que estivessem com doenças. Então, foram pessoas muito pioneiras, né? Mas, só para entrar na minha cabeça, porque a pessoa ficava doente ou só tinha os sintomas da doença. Pessoas que ele tratava ou que, quando ele estava fazendo vários experimentos, ele usava quantidade muito pequena que trazia os sintomas, não a doença em si. Não chegava a ter Não, porque ele era muito cuidadoso com as proporções, né? Então, por exemplo, que nem no caso da malária, né? No caso da malária, para que o indivíduo doença de malária, precisa ter o vetor, né? Que é o vírus, né? Então, ele tratava os sintomas Então, eles tinham uma pesquisa muito profunda, botânica, né? Sobre as plantas, o que essa planta trazia, sabedoria popular, o que ele via de experimentação, para que ele pudesse ter uma indicação certeira e pudesse então, promover a cura. Foi um trabalho muito minucioso que ele desenvolveu por bastante tempo. E aí, vamos só um pouquinho, Tati, porque só para a gente ver que então ele começou a largar a medicina em 1789, então ele ficou 7 anos estudando, porque o ano que a gente entende que é o ano que teve o início da homeopatia, como a gente conhece, né? Foi em 1796. Então, ele ficou 7 anos de pesquisa intensa para ele conseguir lançar seu primeiro livro, né? Que falava sobre a homeopatia. Apresentou a homeopatia para o mundo. Então, foi uma pesquisa. Ele não falava nada de energia ainda, naquela época. Eu acho que ele não falava muito, mas, assim, por exemplo, era tudo sobre energia, né? Porque são condições e quantidades muito pequenas, e ele sempre dinamizava os medicamentos. Então, é tudo sobre energia, no fim das contas, é tudo sobre o sutil. Mas eu não falava muito, não. Energia. Tanto que o D, a dinamização do D na homeopatia é mais forte, maior, né? O vidro tem que ser maior, você tem que chacoalhar, tem que bater e voltar mais, com coisas. É tudo sobre energia. Tudo É tudo sobre energia, no fim das contas, porque é tudo sobre o pequeno que vem para o outro. Então, qual a diluição do mundo? E é tudo sobre observação. Então, também era muito holístico, né? Ele também enxergava o ser humano como um todo, incluindo as suas características emocionais, incluindo um monte de coisa. Então, não tem sobre isso. E aí a gente tem, já um pouquinho mais perto da gente, né, o Dr. Bach, o Dr. Edward Bach, na Inglaterra, e ele também é um médico, ele também estuda medicina, ele nasce em 24 de setembro de 1886, então mais pertinho da gente aqui, né? E com 16 anos ele se alista no corpo de cavalaria de Worcestershire, que era um lugar de guerra, mas que tinha os cavalos, porque ele era muito apaixonado pelos animais.
Então ele começa a se agitar porque ele não queria guerrear e ele era muito frágil fisicamente, né? Então ele vai para esse lugar porque ele consegue estar perto dos animais e também se preservar um pouco. E aí, então, ele começa a estudar medicina, né? Com 20 anos ele entra na universidade, terminou os estudos em 1912, além dos títulos e diplomas, ele recebeu os títulos de bacteriologista e patologista em 1913 e o diploma de saúde pública em 1914. Então, aí, no início do século passado, pouco mais de 100 anos do que a gente vive hoje, ele já tinha essas formações como médico. Aí ele adoece muito, a gente passar, Tati. Ele foi submetido a uma cirurgia de emergência e foi dito a ele que ele tinha 3 meses só de vida. Então, estava desenganado ele. No entanto, ele sentiu uma melhora interna, reuniu suas forças e foi para o seu laboratório trabalhar. Passou a dedicar-se à pesquisa dia e noite. Então, ele também já conhecia, né? Ó, em 1922, ele conhece a homeopatia do Oficina do Hahnemann e seu livro Organon da Arte de Curar, que curava mais guiado pelos sintomas mentais e emocionais do que pelo físico. Então, ele mergulha aí na homeopatia e começa o seu processo aí todo também de cura, de autotransformação, de sublimação aí de autoconhecimento. Ele tentou substituir os remédios por medicamentos preparados com plantas, e aí foi nessa altura que ele utilizou como remédios pelo sistema homeopático de diluição e potencialização, né, 2 flores que ele trouxe do país de Gales, Impatience e Mimo. Então, esses foram os 2 primeiros florais que ele fez. Só que ainda não do jeito que a gente faz no florais, né? Ainda de acordo com aquilo que o Hahnemann ensinava. Então, que eram os processos de diluição, de higienização. Mas aí que começa o nascimento do sistema floral. Ele vem dessa base também da homeopatia. Ele, nos livros dele, fala muito que ele ficava também observando. Ele ia nas festas e ele ficava parado observando os comportamentos das pessoas, os humores, tudo para tentar entender quais eram os determinados padrões de comportamento, porque aí depois ele vai brincando, né, as flores que ele vai colhendo e pesquisando com determinados padrões de comportamento que ele conhecia nas pessoas. Passado. Como é que, então, depois que ele parou de usar o método do Hahnemann, como é que ele faz a extração dessas flores? Né? O método principal era o método de extração solar, onde a gente pega a flor com orvalho aí, né? Como a gente faz até hoje. A gente colhe essas florzinhas com orvalho, depois deixa numa tigela ou um recipiente de vidro ou de cristal, recebendo radiação solar, e depois você faz a filtragem, né? Você tira as flores, fica essa água energizada, aí essa água energizada você mistura com conhaque, um brandy, um conservante de boa qualidade, aí você tem o que a gente chama de tintura mãe ou tintura matriz. Aí dessa tintura mãe você pega 2 gotinhas, coloca um outro vidrinho também, com brandy ou conhaque, e aí você tem a solução em estoque, que é o que a gente usa. A gente manda manipular um floral, a farmácia de manipulação manipula através dessa solução em estoque. Então, veio do ouro. Do orvalho. Da flor, com a energia da flor do orvalho. E aí a gente fez um estudo sobre alquimia e a gente entende por que o Dr. Bach usava esse método. Porque para os alquimistas, o orvalho é uma água purificada. É uma água que ela sai, né, através do processo de fogo e do processo do ar, você extrai novamente essa água. Então, não é uma água qualquer. É uma água energizada, uma água espiritual, pode até dizer assim. Porque aí, então, essa água que a gente vai usar no floral. E depois, claro, ela vai ser também energizada pelo sol. O contato dessa água sagrada com aquilo que a flor traz, em termos de qualidade, é o que você tem na essência floral. E para o Dr. Bach, né, ele trabalhava muito com a observação. Então, a observação daquela planta
de como ela nasce, como que é o crescimento dela, como que é a forma que ela se expande, quais são os hábitos daquela planta, tudo isso ele observava minuciosamente para fazer analogias com os comportamentos humanos que ele enxergava nas pessoas. E aí, então, ele criava, ele conseguia determinar o para que cada flor servia. É um pouco que a gente acaba fazendo também, quando a gente vai sintonizar uma flor. Né? A gente olha a árvore ou a planta, como ela é, quais são os hábitos, o que ela faz, quando ela floresce, que jeito que é, o que ela traz, esse padrão, esse desenho, essa identidade da flor. Quem começou a trazer esse olhar para a gente foi o Dr. Val. Né? Então, nós, inclusive, como se faz? Como que dá o online? A gente vê, conhece o canal do Centro de Online. Isso. Mas por que não? Como que eles fazem o hábito digital novo, né? Como que eles exploram o usuário? Fisicamente falando, Assim, a gente anoitece, quando a pessoa seca. É de manhã, a pessoa está eu não sei explicar exatamente como funciona. Eu penso assim. Mas a gente pode até fazer uma coisa. Você pode ter um armário. Solar. Os primeiros raios solares. Então, ela está com esse armáriozinho, ela está com essa. Você pode ir lá? Isso, depois você coloca. De noite ainda não. Aí esse processo durante a madrugada. É um tipo de vamos comer. E aí ele pega da florzinha e coloca nessa bacia, então. E aí coloca no sol. E aí coloca no sol. Aí essa água que tem no orvalho aqui. Oi? Aqui no Brasil, que a gente tem bastante sol, principalmente no verão, 3, 4 horas. Né? Lá era mais difícil, né? Porque na Inglaterra poucos dias de sol. Então era difícil. O armário é formado por vapor de água presente no ar, condensa por sigmas sobre superfície com temperatura mais baixa. O processo é mais comum durante a noite, quando a superfície do solo dos objetos esfriam mais rapidamente. Não sabe. E é por isso que os alquimistas, mas é por isso que os alquimistas consideravam sagrado, porque é uma água que vaporiza, ou seja, ela é purificada pelo calor ou pelo fogo, que é o vapor de transformação. E aí depois ela se condensa. É como se ela estivesse num outro estado. Que ela passa por uma processo químico. Né? Eu falar porque tem propriedades do sol em horários. Que, por exemplo, se tomar sol, das 10 da manhã às 9, tem uma propriedade, se tomar das 9 às 10, tem outra propriedade. Eu penso assim, né? Para a gente deixar, a gente deixa umas 3, 4 horas. O doutor Bato falava, deixar às vezes o dia todo. Mas porque o sol na Inglaterra é mais fraco. Né? A gente, no verão aqui, país de Portugal, pode ser menos. 3, 4 horas já é grande perfeito. E tem uma quantidade de água? Na verdade, assim, a gente, hoje, quando era mais novo, usava mais água. Hoje a gente usa menos. Porque a quantidade de água, você vai colocar o dobro, né? A mesma quantidade, perdão, de conhaque. Então, você vai ter, se você colocar 50 ml de água, você vai colocar mais 50 de conhaque. Aí você vai ter 100 ml de tintura mãe. Você usa 2 gotinhas para fazer o estoque. Então, imagina, 2 gotas, você tem 100 ml, cada ml tem 22 gotas. Olha quanto de floral você consegue fazer. É bastante florzinha? O que você tem? A gente sempre coloca uma tigela cheia de flor, né? Uma armada. E aí dá. Então, aí dá assim, a gente já falou, acho que podemos passar também essa parte. Aí falei também já disso, né? Aí uma coisa que é importante, então,
O estoque, o que a gente faz? Coloca um vidrinho de 10 ml, 2 gotinhas da tintura mãe, e aí a gente usa dessa solução de estoque para preparar o floral. Aqui a gente tem poucas soluções de estoque. A gente tem de alecrim baiano, de arnica, de boldo, de silipiuna. Que é isso, né? Ah, que é só uma, né? Isso é solução de estoque. Ah, tá. Né? Sim, é. Porque a gente tem só a planta. Aí o restante que a gente tem são fórmulas. E aí, como é que a gente faz essas fórmulas? Mesmo processo. A gente pega das tinturas mães, a gente vai ver quais flores que a gente usa. Então, minha mãe, que geralmente prepara, fica lá, aí ela pega dessas 2 gotinhas de cada tintura mãe, coloca no vidro e completa com conhaque. Aí a gente tem também a solução em estoque de fórmula. Aí, quando a gente vai preparar, a gente usa 2 gotas só da solução em estoque com vidrinho. No nosso caso, a gente usa vidrinho. A gente usa garrafa, né? Garrafinha d'água. E aí, 4 gotas das fórmulas. A gente usa esse modelo porque é o mesmo que o Dr. Val usava. O Dr. Val usava sempre nas indicações dele 2 gotas de cada essência ou 4 gotas do Raspberry, ou o nome verdadeiro é Fine Flower Remedy. Né? Raspberry é uma marca. O nome que o Dr. Val deu era Fine Flower Remedy, que é remédio das 5 flores, porque é uma fórmula composta por 5 flores. Aí a gente tem depois outras escolas, outros sistemas florais. A gente teve tem um sistema muito importante, que foi acho que o segundo desses sistemas, depois do floral de Bach, foi os florais da Califórnia, que existe até hoje, eu pessoalmente gosto muito de usar, tem várias essências, acho que mais de 70, 80 essências florais, e eles não trabalham muito com fórmulas, eles trabalham mais com as essências florais mesmo. Olha, ele é obrigado a fazer isso com conhaque ou pode ser com álcool cereais também? Pode ser, tem gente que faz com álcool cereais. O Dr. Val fazia com conhaque de boa qualidade, que é um brand. Na verdade, o álcool aí é só um conservante. Né? Só um conservante. Mas tem gente que faz. O Alex, por exemplo, eu acho que ele faz com álcool cereais. Né? Mas eu acho que ele fazia com álcool cereais. Deve ser ainda, né? Depois ter por isso também fazer com as crianças. Também. Mas é uma coisa de perguntar. É uma coisa que está tão diluído, entendeu? Mas pode tirar um pouco também. É muito diluído. E aí, por exemplo, depois aqui no Brasil, a gente tem um sistema super importante, que é o sistema dos florais de Minas, que foi também criado pela Edna Mara e pelo esposo dela, ex-esposo, que agora esqueci o nome dele. Daí eles trabalham com várias fórmulas também. A gente tem aqui no Brasil os sistemas florais Saint-Germain, que foram criados pela Neide Margonari, também discurso com ela. Também tem diversas fórmulas. E aí tem sistemas, vários outros, tem da Austrália, tem do Alasca, tem um monte de outros sistemas, porque as pessoas foram fazendo igual a gente fez, né? Colhendo flores próximas a elas que tinham um significado. Mas eles são diferentes? Mas todos eles querem o mesmo momento. Só que o que acontece? O Dr. Baez colheu essas 38 flores lá na Inglaterra, né? Então, por exemplo, o pessoal dos florais da Califórnia colheu flores típicas da Califórnia. Aqui, florais de Minas. A Edna Mara colheu flores que eram muito cerradas, de cada região. É só isso. É só isso. Só que aí cada pessoa dá uma. Só que aí cada pessoa dá uma tônica, né? Por exemplo, você vai ver, a gente tem nos nossos florais que a gente usa, tem florais que são de Minas, que também estão presentes no sistema de Minas, porque são florais aqui, né, da nossa região. Tem florais que a gente tem, e também tem o sistema de Saint-Germain. Então tem que dar um nome para o nosso. Aí eu e a Marta, a gente começou a chamar de Francisco de Assis. Hoje a gente está até pensando se a gente vai manter esse nome ou não. Né? A gente está até pensando se a gente vai manter esse nome. Para mim, hoje não faz muito sentido, mas também dizer o que faz sentido.
né, para gente, se a gente quer comercializar isso, né? Mas, enfim, a gente começou esse trabalho em 2006, eu acho. Então, faz 19 anos que a gente vem utilizando essas fórmulas. E a gente vem utilizando principalmente aqui nessa linha, né? Mas também, pessoalmente, eu faço, ela faz, nos atendimentos dela, eu também faço. Basicamente, o volume maior é que a gente usa aqui. E aí a gente optou por fazer diversas fórmulas, porque a gente entendeu que era uma forma mais fácil de conseguir indicações precisas dos florais. Na verdade, talvez a gente nem precisasse de fórmulas com tantas flores, a gente vai ver depois. É uma coisa também que a gente vem se questionando. Será que você colocar tantas flores, né? Porque você vai vendo que algumas flores vão fazer, por exemplo, um papel parecido, nunca igual, cada um como cada um de nós, né? Cada um de nós é uma essência diferente, a cada planta também tem um propósito diferente, mas talvez a gente venha se questionando nos últimos anos se a gente precisa de tantas flores, assim, para cada forma. Né? Então, a nossa primeira essência foi a cerejeira. Então, a primeira essência que a gente escolheu foi a cerejeira. Ela é meio branca rosada, né? E aí a gente tem mais de 50 essências florais. Eu não sei hoje com quantas a gente está, mas tem mais de 50. E fórmulas diversas. E aí a gente começou a utilização aqui na casinha e também em outros lugares. Pode passar, por favor, Tinho. Então, aí, vou falar um pouquinho de algumas fórmulas que a gente usa aqui para ficar mais claro para todo mundo quando a gente for fazer as indicações e tentar entender qual foi a lógica que o Reversinha criou para criar essa fórmula. Então, por ordem alfabética, a gente chamou de agressividade e ira. Últimos estados de raiva, agressividade, ira, traz harmonia, clareza, serenidade, equilíbrio emocional e mental, apaziguando os relacionamentos. Então, você percebe que é uma pessoa mais irada, que é uma pessoa que está com um momento de revolta, está mais belicosa, é uma fórmula boa para isso. Não está se dando bem nos relacionamentos, está mais agressiva, é uma fórmula boa, está reativa, é uma fórmula boa para a gente indicar. E aí, o que a gente pensou que seria importante para essa fórmula? Ter flores que trouxessem clareza mental. Né? Então, a gente pensou na mussaenda e na quaresmeira. Depois a gente vai ver as essências separadamente, mas elas ajudam nesse padrão de trazer uma clareza para a mente. A gente pensou em flores que trabalhassem o equilíbrio emocional. Aí nós colocamos bálsamo, lágrima de Cristo, lavanda e paineira. Equilíbrio mental, a florzinha do abacaxi, limoeiro, magnólia amarela. Florais que trouxessem proteção, porque a gente sabe que quando a pessoa está nesse padrão, ela acaba atraindo energias semelhantes ali, né? Boldo e camélia. Então, perdão, espada de São Jorge e fumo. O fumo é incrível, assim, parece que tira a coisa de estar grudada mesmo, né? Aí aquela cor que o pessoal faz, aquela coisa que é a cor. As pessoas usam a folha para fazer o fumo. Aí a gente pode a flor. Porque o padrão é floral. Tem. Agora, a espada de São Jorge de Filho de Gato. Nunca vi. Não tem espada de casa. Vai no chão. Nada põe no chão. Cadê o peito? Põe no chão. Não tem nada. É extremamente aromático. Uma bomba. Tem que botar no chão. Sim, botar no chão normal. Fala do ela nasce um pendão assim, é doce o aroma, né? É até infantil. Aqui, pensando que a pessoa pode estar agressiva por algum trauma ou por se sentir rejeitada, aí a gente pensou em boldo e camélia. Camélia floral do
amor, assim, pra mim. É a flor do amor. Pra Ai, mim. É maravilhoso. E aí a gente pensou também para melhorar esse relacionamento, a flor da castanheira e a flor do manjericão. Então, quando a gente está usando essa fórmula, né, que a gente pinga lá, é legal a gente lembrar que a gente pensou nisso, né, para trazer clareza. Então, ela não trabalha só a ira, a finalidade dela é trabalhar a agressividade. Mas olha quantos aspectos ela vai trabalhar. Eu acho importante dizer porque assim, na pausa onde eu trabalhei, eu estava com uma segurança. Nunca vi ninguém indicar agressividade. E esse é um então, pode ser muito bom, muito bom, pode ser muito bom. Quando eu peguei essa listinha para começar a estudar, pode ser muito bom, porque, claro, a gente simplificou, né, a agressividade e ira, mas olha quantas flores tem. Se a gente pensar, né, por exemplo, o bálsamo, se a pessoa está só o bálsamo, ele já é um bálsamo, ele já cola ali. pensamento meio complexo. tem uma flor chamada Tem uma Tem bálsamo. não é bom. Ó, por exemplo, se a pessoa está meio desregulada mentalmente, o abacaxizinho ele vai trazer concentração, ele vai ser uma flor que vai ajudar em fatores repetitivos de pensamento. Então, ele é super bom para isso. O limoeiro vai fazer igual o limão, tira os excessos, ajuda a pensar com mais clareza, sabe, tira aquele excesso de informação. Então, a magnólia amarela é uma flor também bem grande e bem aromática, é bem comum aqui na nossa cidade, com bastante. E ela também é um padrão de gente com uma mente muito inflexível, sabe? Uma mente dominante e que não tem flexibilidade. A gente foi colhendo as flores. Foi mais a gente olhar para a planta, olhar para a árvore e fazer o teste de tomar, igual o doutor Paulo fazia. E aí, tentando perceber. Não, nem sabe essa planta direito. É, porque é comum, né? Tem partes, né? Ela é bem comum, mas acho que a época dela é setembro, outubro, de florar. Mas ela é bem comum e bem aromática também, um aroma bem forte ela, né? Agora, o que eu tenho dúvida falou de versão por né? Depois a gente vai falar por mais. É só para a gente Muito legal. ter uma ideia aqui qual foi a lógica que a gente seguiu para a gente fazer essa informações. E a gente saber que a gente tem um recurso muito legal. Eles são muito efetivos. Ô, Paulinho, Oi. eu já vi casos, inclusive aqui, em atendimento, eu tive em casais, né? Que a gente fala o seguinte, que é ação-reação, né? E aqui apareceram dois casos, inclusive um senhor que vivia com duas irmãs, convive com duas irmãs, e era quebra-pau o tempo todo, né? Então, está despertando a atividade ira e vice-versa, né? Então, a gente pode dar, explorar, sugerir para que as outras pessoas tomem também. Pode. Se a gente entender que aquilo vai fazer sentido para a pessoa, né? Nesse caso específico. Se a pessoa tentar tomar, com certeza. Porque aí já trata. Que a pessoa não está positiva, né? Então a gente obviamente Talvez colocar agressividade, ira e reatividade. Porque a gente acha que a gente está com agressividade, não vai estudar. Não, também por isso que a gente está falando aqui hoje, né? Mas na florição na sala, sabe? É só que, como a Luísa falou, às vezes a gente não lembra mesmo, né? Do tipo. Mas se prende. E aí é legal saber o que a gente pensou. Né? É o que eu falei, talvez se a gente pudesse, sei lá, não precisasse ter três. É que aí a gente vai vendo o que a flor faz e você vai vendo que, embora seja semelhante à situação, tem nuances diferentes. Aí é sempre um parto, a gente fala, mas essa daqui também me ajuda. E aí a nossa dificuldade aqui da marca sempre é essa, quando a gente está montando as fórmulas. Porque, por exemplo, o abacaxizinho e o limoeiro, os dois vão fazer coisas semelhantes.
vão trazer equilíbrio mental, mas de maneiras diferentes. Então, é importante também a gente ter, né, esse desapego e confiar na planta, né? Porque senão a gente vai querer ajudar todas, porque todas elas vão ajudar de alguma forma. É isso que é bom a gente saber também, né? Sim, com certeza. E a quantidade Vamos que lá. ela cada, por exemplo, tem lá 10 plantas, é proporcional? Não, foi na verdade sempre o que a gente foi achando que fazia sentido. Entendeu? Por exemplo, essa aqui tem, aquela lá tinha quantas? 13, e essa aqui tem 2, ó, de obesidade. Aqui mesmo tem 3. É. Aqui tem menos. Não é muito também, né? Uma coisa que você comentou, né, na anterior, limpando o ambiente. Às vezes a pessoa está com raiva por causa de uma rejeição. Ou seja, a pessoa está com raiva, e aí a gente vai pensar em outra fórmula, mas, poxa, ela trouxe, a gente não sabe que ali é rejeição. Isso que é diferente. Porque a gente não sabe qual foi o caminho da pessoa. Por isso que o Dr. Bach falava muito assim com hipótese. A parte do ouvir é muito importante. Né? Claro, não pode deixar a pessoa falar sem parar, porque não consegue entender. Mas eu queria falar. Por isso que é importante não julgamento. Porque quando a pessoa falou alguma coisa, a gente já se aprisiona naquela fala, aí a gente tem que ter um importante. E aí a gente deixa de ter uma comunicação certeira, porque a gente já se identificou com aquilo que a pessoa falou. E às vezes a pessoa sabe, no processo terapêutico, Já calculou na primeira palavra. exatamente. Então, é importante não julgar. Também poderia pensar também mais para frente em estudar os sentimentos, né? Por exemplo, a raiva. A raiva é um sentimento secundário. Se a pessoa está com raiva, tem um sentimento antes dele, que é o medo. O medo é primário. Então, a gente também pode. Então vamos lá, ansiedade. Obviamente, como o nome diz, faz ansiosos, impacientes, preocupados, medrosos. Geralmente perdem o controle emocional e mental em situações de pressão e emergência. Para os que não vivem o momento presente, porque se encontram antecipando os acontecimentos, geralmente de forma pessimista. Promove o centramento e equilíbrio emocional, mantendo a força pessoal e a aura protegida. Então, todos eles a gente deve perceber que tem florais de proteção. Quase todas as formas vão ter. Então, o que a gente pensou? Centramento e foco, a multa ainda tinha na outra. Foco, eu já entro na dúvida. O quê? Você ainda não estava lá com o centramento de foco. Eu acho que estava com clareza mental, mas ela promove também. Tá. O abacateiro, a flor do abacate, também promove isso. Equilíbrio emocional. Ó, bálsamo, castanheira, lágrimas. Tá vendo que tem um monte? A gente poderia talvez não ter todos esses aqui. É que a gente pensou que o estado de ansiedade é um estado onde um maior cuidado é emocional. Então, aí você olha uma flor que promove certas coisas, a gente tem essa dificuldade de ficar querendo achar que ela pode ajudar também nessa forma. Equilíbrio mental, abacaxizinho, a gente viu no anterior. Café, que tem amarelo, melancia. Força pessoal, murta. Aqui eu precisava não fiz o negrito. Força pessoal murta, limpeza áurica, luz de malta e o fumo de novo, mudança de padrão vibratório, alecrim baiano, pneus mudos. Você vai ver muito alecrim baiano, porque a marca é muito fã dessa flor, mais do que eu. Então ela coloca em quase todas as formas. E aí tudo bem. Eu gosto muito do Leonúbios, que é uma planta de Minas. Eu colhi lá no sítio da minha tia, porque ela é um matinho, e aí ela dá uma flor aqui, uma rodinha de flor. Aí depois ela dá um outro mato, ela dá uma outra rodinha de flor. Então, ele ajuda muito a gente a sair Espiral. a fazer a volta da espiral. Que lindo. É lindo. É bem, as flores são bem inspiradoras. Esse processo é muito rico. Eu conheci lá no sítio da minha tia. Eu achei super interessante esse padrão. Aí depois eu fui observar que nos florais de Minas também tem. Mas é parecido também o que a Edna Mara fala. Como que fica mais cedo?
o medo, vão estar aqui no emocional, no equilíbrio emocional. E aqui a força pessoal também, não muda, vai trabalhar. Ela vai trazer um pouco a força pessoal. Para o medo, a gente pode pensar no bálsamo, a gente pode pensar na lavanda, a própria paineira. O que a painha faz? Né? Ela é leve, ela voa suavemente. Então, ela traz, a flor da paineira traz esse estado de se deixar levar, de não querer controlar. Exatamente. Porque a ansiedade o que é? Você não estar no sul, você não está no presente. Você está querendo controle, você tem medo. Aquela plantinha de Não, a paineira é aquela que mais não dá uma Não, precisa depois. Aquilo é um artefato da planta para levar a semente mais longe. Tá. A planta vem depois? Vem. Então é muito legal a gente. Por isso que a gente escolhe, olha, essa parte de observar a planta é muito rica. Porque a gente vai percebendo o que ela traz. E você tinha alguma coisa a gente falar? Não precisa sobre isso antes de você começar a por exemplo? Tinha porque a gente já estudou floral. Então, eu já tinha feito formação em barra, né? Então, você já fica com o olhar mais de perto para a planta. O barro fala muito da assinatura da planta, né? A Valéria fala muito. É o jeito que ela traz. Se você olhar para ela, ela tem uma assinatura de padrão dela. Que o que eu estou falando agora. Essa daqui é mais fácil, né? Antirresíduos do próprio nome diz. Pessoas que se encontram auricamente contaminadas por resíduos negativos, convivem com pessoas em ambientes onde a energia está meio desqualificada, desequilíbrio mental, emocional, eles vão se acumulando nos corpos, nos ambientes. Essa é uma fórmula boa para a gente colocar em spray de ambiente, para misturar com óleo essencial, sempre fica legal. E aí a gente colocou força e proteção. Abre caminhos, é uma plantinha que é popular, né? Nos em banho também. Arruda, boldo, espada, fungo, né? Rosmarino, que é o alecrim, e picão preto, a gente também poderia ser menos do que, entendeu? Porque todas essas ficam meio parecidas. Mudança de padrão, alecrim baiano, que a Márcia ama, quaresmeira e a fruta de malta, fechamento áureo, com a multa e a arnica. Então, a gente pensou nisso, né? Plantas que ajudam a dissolver formas de pensamento, energias dentro, outras que vão trazer para a gente uma mudança de padrão para você não se identificar com aquele padrão, e outras que vão ajudar no fechamento da sua aura. Né? A cruz malta, qual que é? Cruz malta é uma florzinha que ela parece, ela é esquimudinha, assim, parece até a folha, aquela planta de Natal que tem nos Estados Unidos, na Europa. E aí a florzinha dela é uma cruz de malta roxinha. Sabe a cruz de malta? Então, bonitinho. A fórmula da autoestima: se encontram inseguros, não se valorizam, perderam a capacidade de enxergar as próprias qualidades, fragilizados, carentes, apáticos, acomodados, sem poder de reação, promove a retomada da força pessoal, elevando a autoestima e impulsionando um novo ânimo com segurança. Nos florais de Bach tem uma essência tão large, que é muito isso daqui, que a pessoa ela nem tenta mais, sabe? Com medo de que ela não vai conseguir, ela nem tenta. Então, aqui, essa forma também, a gente pensou muito nisso. Né? Da pessoa recuperar a coragem para tentar de novo, para tentar outras perspectivas. Então, é uma fórmula que ela pode ser útil em vários momentos da nossa vida. Em qualquer momento que a gente estiver inseguro, está começando um novo trabalho, está fazendo alguma coisa diferente, que a gente precisa desse poder pessoal. Eu sempre tomo. Eu coloco, quando eu estou na sala, eu sempre volto, não. Porque a pessoa está organizada quando ela vem aqui. E aí, o que a gente pensou, então? Autoconhecimento
que tem amarelo, Madre Silva, Manacabo, Saída de novo, agora com uma vertente um pouco diferente. E a rosa, são flores que vão fazer com que a pessoa se enxergue como mais clareza. Que ela se veja, opa, peraí, não como uma ilusão, não colocar um óculos cor-de-rosa, mas eu preciso enxergar quais são os meus talentos, o que eu preciso desenvolver, o que eu já estou bom. Então, essas flores, elas vão ajudar nisso. De eu me enxergar sem o peso do trauma, sem o peso da baixa autoestima. Porque quando a gente está com esse olhar, a gente não enxerga o que a gente tem de bom. A gente só enxerga de forma pessimista. Então, essas flores, elas vão trazer um olhar para a gente de real. Né? Sincero, absolutamente. Força pessoal, a ruda, a flor do caju, a flor do calistemo, a érica, espada de São Jorge, a flor do flamboyant, a murta, o alecrim, a sibiteruna, todos esses vão trazer uma força interna. Então, além de eu me conhecer, essa força, coragem, para eu ir para frente. Qual desses trabalho mesmo? Todos. Outro é aprender. Todos. Cajueiro é bem de força. O calistemo é bem de força. O alecrim, ele é também uma força que continua. A gente usa sempre o alecrim, que ele é igual a uma terapia, bem parecido. É alguém que vai te dando uma energia por mais tempo. Quando você precisa de uma coisa, quando você vai ter, ou quando você tem algo que você vai ter um desafio, que não é só de um dia, né? Eu vou precisar me manter forte por 6 meses, sei lá, isso é uma doença crônica. Ou, sei lá, estou passando por um momento de dificuldade. Vou implantar um sistema novo para a minha empresa. Eu preciso de uma força mais constante, o alecrim vai dando essa força gradualmente. É diferente de um cajueiro do calistemo que já me dá uma força na hora. O alecrim ele vai dando essa força. Ele vai manter. Vai manter. Volta um pouquinho só, por favor. Guiné, a jabuticaba a gente usa bastante, que ele é uma flor de desapego, né? O guiné é uma florzinha super usada também em banhos, na Umbanda usa bastante, né? O Eredai gigante é essa árvore que tem aqui em toda a Moraes Salles. Ela é a flor do Eredai, só que ela dá só em cima. O Eredai é mais miudinho, né? O Eredai é mais delicado e ele dá flor menor. Esse Eredai gigante dá só no topo da árvore e flores maiores, ele ajuda também. Rejeição de trauma de novo, né? Arnica, bolsa e camélia. Paulinho, estou pensando, por exemplo, em depressão, pânico, autoestima, toda essa fase, todas as pessoas, é tudo um conjunto de coisas. E ainda mais tem o lado espiritual, né, que a gente chama do astral, que está lá atrapalhando também. Então, quando uma pessoa está em depressão, eu posso pensar em tudo isso também. Pode. A gente tem uma fórmula de depressão. Sim, mas o olhar, a depressão, ela pode estar atrás dela, a autoestima está baixa, né? Tudo isso. Por exemplo, nessa fórmula da depressão, o que a gente pensou? Né? Equilíbrio emocional, para a pessoa se fortalecer, para ela deixar um pouco a tristeza de lado, né? Força e ação, para ela sair desse estado. A gente colocou essas essências aqui. Suporte mental, para ela não se permitir cair nessas crenças, manter uma mente nesse estado mais positivo. Projeção de cura. Então, a siriguela ajuda ela a enxergar o que ela vai conseguir sair desse estado. A siriguela é bárbara também. Então, ela ajuda a gente a manter uma ideia por mais tempo. Então, não é só a força do alecrim que eu falava, né? Ela tem uma tônica mais mental, mas eu enxergar a minha cura. E aí eu sustentar essa mudança de padrão. Porque se a pessoa perde o vislumbre daquilo que ela pode ser diferente, ela vai se fechando. Mas como você consegue? Porque é um tratamento diferente. Geralmente a gente atende se a pessoa traz durante a semana. Sim. Aí, na verdade, assim, a nossa proposta aqui é uma proposta de tirar mesmo a pessoa do limbo. Por isso que a gente fala, continua
terminou o tratamento, continua dentro do acolhimento, vem tomar um passe, se quiser, a gente prepara o floral de vez em quando, para quem pede. Porque a gente sabe que esses estados eles foram construídos por muito tempo. Então, claro, a flor, ela vai ajudar nisso. O que a gente faz, a radiação de amor na alma, vai ajudar a pessoa a sair desse padrão com muito mais rapidez. Mas se ela não tiver a manutenção, exatamente, vai depender dela para conseguir, né? Sair e se manter no outro padrão. E aí a reconexão com o divino, porque a gente também entende que tem esse aspecto, né, astral, energético, energia e a hora cronômica. Hora cronômica, horário por nós, né? Simbólico. É simbólico, né? Bem simbólico. A florzinha tem, né? A florzinha tem, ela é uma flor que dura 2 dias. Ela tem esse efêmera. Não? É uma, né? A florzinha dela. É linda, mas é bem rápida. Ela, eu coloquei no vaso em casa, mas lá em casa que era dos meus pais, tem um quintal, cresceu. E ela é forte, né? É uma foto linda, assim. Mas assim, é uma flor amarelinha, muito perfumada. Logo que amanhece, ela já está aberta. E tem que colher em geral. Enche de abelhas. Vai, você continua. Ela está muito oficial, e a hora está chegando lá. É uma beleza. Mas algumas horas, são vaqueiras um pouco mais. Ela já vai fechando. 10 horas, ela já tem. E ela é comestível também. Ela é comestível. É uma beleza. É uma abelha, tipo ali naquele. Então, tudo certo? Desvitalidade, então o nome para medir. Pessoas desvitalizadas por doenças ou choques emocionais, apatia, sem energia de reação, ou às vezes está com fome mesmo, está passando por algum momento que não chega a ter uma depressão, mas a pessoa está perdendo energia, está se sentindo desvitalizada, às vezes ela está mentalmente até bem, saudável, mas está cansada. Né? Quantas vezes a gente passa por isso? Né? Então, a gente tentou força para trazer força de reação. Arruda, murta, pata de vaca, rosa, o alecrim, figurina, violeta branca, espada, quaresmeira, suporte emocional, café, jabuticaba, jacarandá, luz, margarida, moçaína. Percebe que a moçaína aqui, por algum motivo, ela é uma planta mais mental, mas por algum motivo, a gente colocou aqui esse suporte emocional. Que ela também faz um pouco isso, mas ela tem uma característica mais mental. Aí é muito do que a gente, na hora, entendeu que daria para encaixar. Enfermos, mais problemas físicos mesmo, né? Tratamento, descobrir uma doença crônica, traz conforto emocional. Então, fé e projeção de cura, lembra da triguela? Aqui também, a cerejeira, a hora pronome, força, IP branco, alecrim, piripiruna, violeta branca, mudança do padrão, mamar, o alecrim baiano e ardida. Suporte emocional, bálsamo, lavanda, pasta de vaca branca e rosa. Olha, eu também aqui, né, claro, que acaba descobre que tem que tem que dar esse. Ó, a gente vai ver a fórmula do socorro, que eu acho que é a principal, quando a pessoa descobre a doença, quando ela tem o diagnóstico. Eu acho que é a principal, porque ela vai trabalhar o choque daquela doença. Né? Lembra, teve uma vez que a gente fez uma palestrinha, um estudo, sobre as fases das doenças. Depois eu mando, vem no nosso canal no YouTube. E aí eu falo um pouco de cada fase, e aí qual é a fórmula floral que pode ser útil nesse momento. Então é o choque, depois a pessoa vai ficar com raiva, aí ela vai entrar na fase de negociação, aí ela vai entrar na fase da ira, tem todas, igual então tem, eu tenho, depois eu mando o link, porque eu fiz essa relação.
Essa aqui eu amo, essa forma. Essa é a que eu mais tomo, eu acho. Eu faço estudar. Não é? O que ela faz? Ó, você se encontra em grande atividade mental, se preparando para provas, vestibulares, concursos, profissionais em momentos de muita pressão, de trabalho. O que ela vai fazer? Equilíbrio emocional, concentração, perseverança, foco, calma, serenidade. Muito útil aos que, depois de doenças ou grandes deslizes, eles precisam retomar o controle. Mas sempre manter o foco mesmo, sabe? Quando houver dúvida quanto à escolha profissional, a gente colocou acrescentar agapanto, margarida e pico de ouro. Mas a gente também depois criou uma fórmula de propósito. Então, se a pessoa tiver com dúvida profissional, eu acho que eu colocaria a fórmula do propósito. Não precisa colocar. Não é importante. Se você quiser fora até as duas, é que nessa época que a gente escreveu isso, não tinha fórmula de propósito ainda. Então, se a pessoa tinha uma dúvida estudantil, a gente ia fazer essa orientação. Então, basicamente, o que ela vai trazer? Concentração. Abacateira, a gente já viu em outras fórmulas. O abacaxizinho, carambola, melancia, rosinhas brancas, rosmarino. Equilíbrio emocional, já vimos também, né? Bálsamo, epê, lavanda, mussarenga e força e autoestima. Essa fórmula, para mim, é a que mais me ajuda a pensar com clareza. Quando eu estou com pensamento repetitivo, quando eu não estou conseguindo, tendo dificuldade para organizar minha mente ou para ter ideias novas, essa é uma das fórmulas que eu mais uso. Aquele jeito de colocar, que nem a gente faz quando pega a garrafinha, cada dia você põe um pouquinho uma outra garrafinha. Então, Mas aí você fala a semana toda, do jeito Bom, tem outros mais Mas pode pedir que a gente fale. Ó, essa fórmula, eu vou mudar o nome, já até falei com a minha mãe. A gente tinha colocado o nome de hiperatividade, mas ela não representa aquilo que ela é. Então, o nome dela vai ser transtornos mentais de aprendizado. Ela é uma fórmula muito legal. O que ela faz? São pessoas com TDAH, tanto crianças quanto adultos. Fórmula complementar para casos de TEA, toque, TOD, dislexia, TAB, que é o transtorno afetivo bipolar. Limpa e quieta, organiza a mente, trazendo concentração, foco e força. Calma, serenidade, melhor convívio social e os relacionamentos. Cria uma aula de força e proteção física e mental. Essa fórmula é incrível, a gente quase não indica. Entendeu? Por isso que a gente está não, e é se você tiver uma necessidade de ir, também pode ser. Então, o que ela faz? Ó, concentração e foco, abacateira e carambola. Equilíbrio mental. Acho que talvez isso seja repetido, a gente errou. Abacaxizinho, magnólia, melancia. Fluidez e ritmo. Flor da macadâmia e a flor da paineira. Para melhorar os relacionamentos. Castanheira, jabuticaba, manjericão. Proteção. Guiné, branco, curta. Serenidade e calma. Então, percebe como ela é completa? Então, essa, por exemplo, é excelente como complemento, principalmente para criança. Não, Não, porque ela tem uma hiperatividade. tá. E aí eu coloquei esse nome. Porque ela é muito boa para essas coisas todas, não só para a hiperatividade. Essa aqui, então, essa é mais aplicativa, né? Então, o que a gente pensou também? Flores que ajudam na congestão mental, flores que ajudam na regeneração, porque às vezes a pessoa está tão cansada que ela não consegue dormir. Né? Proteção, porque quando se tiver uma calada interna. E um relaxamento. Tem algum aí que quer falar Tati? Tem Prioridade, eu acho. Gigante, eu posso, não.
Ela perde um pouco o chão, ela não. Ele vai ter uma fome, ele não. É Agora foda. não tá. Agora vamos andar. Obrigada. Tudo certo? Eu tenho que não. Não. Não tem. Mas, tá vendo? Caberia também. Caberia, Não. né? Essa que é a dificuldade, não. Todos sabem. Pode passar. Essa de manutenção é uma que eu gosto muito também. É quando a pessoa já está bem, já está melhor, e aí ela quer continuar tomando floral para ajudar nessa manutenção do equilíbrio. Então, quando a gente está bem, mas, estou bem, mas eu quero me manter bem, pode tomar essa forma. Tem uma marido e sigo ela, que já fazia bem a. Entendeu? Aí não quer ver tá vendo o Valentim? Ele tem que ter uma maneira, né? Ó. E essa ela se mantém a minha mente focada naquilo que eu quero manter. Né? Isso não precisa tanto, porque não vai mudar o padrão, eu quero manter. Né? Mas aqui esse elegeiro tem uma coisa muito bacana do novo, né? De manter aberto para o novo. A murta, lembra que a murta, a gente olhar a assinatura dela, a murta é usada muito para cerca viva, ela fecha mesmo, né? A nossa aura. Então é bom, ela me mantém forte dentro daquilo que eu sou. Ela me ajuda a enxergar o meu propósito. O jacarandá maravilhoso, né? O jacarandá mimoso, ela parece uma prometinha, né? É duro de colher porque ela fica meio alta, né? Lágrima de Cristo, né? Uma belezinha, aquela trepadeira também, que tem uma flor, depois uma flor vermelha. Jacarandá mimoso, na festa. Né? Poderia colocar. Ele tem, Não, já tem na forma tem. Pode. Essa fórmula, a gente colocou uma fórmula específica da mulher, mas a gente vai ter muitas essências que estão lá na fórmula da autoestima. E tem outras que vão estar muito nesse suporte emocional. Né? Então, e outras, né, claro, que a gente também foi colocando, porque elas vão ser mais específicas para a mulher. Mas tem muita similaridade com a fórmula da autoestima aqui. Então, autoestima ética, jogo de capa, Mané Silva, Realidade Gigante, a Rosa, Guiné, Ipê Branco, Manacá, Filipiruna, Violeta Branca, Boldo, Camélia, Flor de Laranjeira, uma terapia honesta, né? Jasmim manga, lavanda, são flores bem femininas. Né? Então, além da autoestima, são flores mais femininas. Tem, não, é a gente tem, né? A gente não tem aqui, acho que a gente não tem aqui, mas tem. Eu acho que é mais complementar. Acho que tem um óleo complementar, a gente não fez vivência dele. Mas a gente tem alguma aula. Eu acho que teve material complementar, eu acho. Essa também é uma fórmula. Para você dizer. Essa é uma fórmula também que eu acho incrível e que a gente também às vezes não usa tanto. O nome dela é negação, mas também poderia chamar aceitação. Tá? Também podemos trocar. Podemos trocar. O que ela faz? Indicada quando há dificuldade de aceitação de novos padrões, ou seja, doenças crônicas, finais de relacionamento, grandes perdas, traz suporte emocional e mental para o enfrentamento da situação. Gente, isso aqui é no nosso processo de autoconhecimento, eu uso direto, quando eu percebo que eu não estou querendo enxergar uma coisa, quando eu estou percebendo que eu já enxerguei mentalmente, mas emocionalmente ainda não estou conectado. Então, essa é uma forma que eu, pessoalmente, uso muito dentro do meu processo de autodesenvolvimento. Porque o que ela faz? Ela ajuda emocionalmente na aceitação, ela ajuda a trazer clareza, né? Força e autoestima, mudança do padrão migratório, traumas e rejeições,
Ela é uma fórmula Pode mudar. que eu acho incrível, de verdade, eu conto. Ela ajuda muito em momentos de transição que a gente está vivendo, tá? Muito importante. Essa de obesidade também é muito legal, porque o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar também a baixa autoestima e o poder, né, e a rejeição, muitas vezes é uma característica de quem está sofrendo com a obesidade. Disciplina e força pessoal, porque se eu não tiver disciplina, é fácil cair no padrão antigo, né? Equilíbrio emocional, limpeza e proteção. Eu, quando preciso, às vezes, lembra que eu falava da alegria? Às vezes, quando eu preciso de uma energia por mais tempo, se eu tiver com a essência do alecrim, eu como. Mas, às vezes, eu faço uma fórmula de obesidade, porque eu sei que ela vai me dar essa característica aqui de disciplina e força pessoal. Tá? Então, se eu não estou com a essência separada, ou da minha mãe, ou da minha mãe, eu faço, às vezes, por conta disso. Essa que é acho que é a nossa última fórmula, né? A fórmula do propósito, indicada que somos precisam um direcionamento, senso de propósito, vocação. Eu gosto muito dela, porque ela está muito conectada com esse nosso processo de autodesenvolvimento, com essa nossa busca interna. E ela pode ser tomada de tempos em tempos. Né? Então, o que ela faz? Tem flores que ajudam no autoconhecimento. O agapanto, o limoeiro, o fio de ouro, o ipê. Ela ajuda a trazer foco para a gente ter clareza de visão, força, para a gente também ter coragem para tomar as medidas que forem necessárias. Limpeza e proteção ao mudança de padrão. A reconexão com o divino e um suporte emocional aí para a gente. Eu gosto muito da Margarida, a gente não falou dela, depois a gente vai falar. Mas a Margarida, ela parece um sol, né? Então, ela nos conecta com essa nossa verdade interna, ela ajuda a gente a ver a nossa beleza interior, ela ajuda a gente a se conectar com o nosso propósito. Eu adoro. Paulinho, um floral desse, de uma garrafa, eles só duram uma semana mesmo, ou se eu for preencher? Não, se você quiser colocar, por exemplo, lembra que o mais importante do floral é o padrão energético dele. A diluição é super baixa. Então, se você quiser, por exemplo, manter na geladeira essa garrafinha e colocar um dedinho em vez de dois, pode. É que a gente usa esse padrão por conta do supermercado. Né? Pode ser. Assim como às vezes eu tomo, se eu achar que eu estou precisando daquele padrão, eu tomo direto da garrafinha. Uma garrafinha fica comigo ali, quando eu estou fazendo alguma coisa mais específica, para mim, eu deixo do meu ladinho. Aí eu percebo que veio aquela emoção, ou eu percebo que veio um padrão de pensamento, eu paro, tomo, me conecto, e peço para ela me ajudar a enxergar uma perspectiva diferente, ali no foco da minha alma, e daí você vai fazer um tratamento mais amigo. Você pode tomar dois florais? Mas qual flor que a gente está falando? Duas fórmulas? Ou pode? Eu sou pouco e não conheço. Nossa, É que você vai ver que, por exemplo, o tanto que tem de cor, né? Porque olha quantas cores tem, né? Aqui o socorro, então, que eu falava, né? Susto, choque, trauma, quando a pessoa está naquele primeiro passo, que ela teve um punch aí da vida, é uma fórmula legal para a gente usar sempre. Porque ela vai dar esse conforto. O que ela faz? É boa para o choque, trazer clareza, equilíbrio emocional, força, limpeza e proteção áurica. Então, ela é uma específica para isso. Claro que a gente viu que essas qualidades, né, essas questões, elas também estão presentes em outros florais. Então, assim, as fórmulas são bem completas. Se eu esqueci, não dei socorro e dei autoestima, percebe que vai estar preenchido? Claro que se a gente tiver se a gente for mais certeiro na indicação, igual uma essencial, mais isso a gente tem com aquela pessoa. Mas as fórmulas, elas são bem completas. Aqui pode ter uma decepção, né? Com certeza. Tudo aquilo que tirou o indivíduo do eixo, eu posso dar o. Então, muitas vezes a gente está na sala e a gente fala, às vezes eu falei que poderia dar. Não, a situação de disso é mais para a pessoa estar
Principalmente, não, aí vai tudo tem que tirar coisa em água. Tem algumas pessoas que falam. Aí melhor assim, eu Não precisa. entendeu? Eu tenho que falar também. O que ele faz? No caso da limpeza e eliminação de resíduos negativos no corpo etérico, tanto de vida presente como passada. Se você percebe, por exemplo, a gente pensou na época eleitoral, a gente percebe, por exemplo, que a pessoa está vivendo uma situação kármica, familiar, ou teve um reencontro com alguém, ou um relacionamento. A roda do karma gira de vez em quando, né? Você está tudo bem com uma pessoa, daqui a pouco não consegue nem ficar perto e parece que está dando choque. É para essas situações, por exemplo. Né? Promove a transmutação de padrões indesejáveis, fortes críticos kármicos, levando a um caminhar mais livre e leve. Mas olha o que ela tem, né? Conscientização desses padrões, então é olhar para mim, é um conhecimento, tá? Forte desapego, equilíbrio emocional, força, limpeza, mudança de. Então, ela pode ser usada para um monte de coisa, porque ela tem, olha quantas flores tem ali dentro. Quando a gente estuda as flores, eu vejo que cada um já faz. É que, como eu falei, a gente usa a fórmula aqui, que é mais fácil manipular e indicar. Quando for escolher a flor, chama eu, que eu quero. Chama. Mas, ó, você tomar isso daqui, qualquer pessoa, ele vai dar de autoconhecimento, vai ter suporte emocional, vai ter força, vai ter. Entendeu? Tudo serve para todo mundo. Né? Então não se preocupa muito. Não sei, é claro que quando a gente faz de uma forma, a gente também coloca uma intenção para aquilo. E isso também tem uma força. Mas se errei, troquei, olha como nós estamos complexos. Não tem como. Né? Claro, de novo, né? Melhor se a gente tiver for certeiro. Mas a pessoa não vai ficar protegida. Tem alguém E a última de vídeo, essa também eu toco de vez em quando eu percebo que eu estou com determinados vícios mentais, quando eu percebo que eu estou com vícios de comportamento, quando eu percebo que eu estou voltando para um determinado padrão, que eu falo, opa, não sei mais vício, volta, essa boa, por exemplo, com mais com obesidade, é legal. E voltar lá mesmo, por conta do vício, eles têm manter certo padrão. O que ela faz, né? Casos de comportamento vicioso, dependência, mas claro, deve ser mais uma dependência química mais evidente, né? Álcool, cigarro, sei lá, compulsão sexual, alimentar, jogos, consumismo, heroína, mas para qualquer padrão repetitivo que eu tenha, essa forma não é sempre é bom. Sempre é bom. Então, o que ela traz? Firmeza de propósito. Eu não tenho firme naquilo que eu quero, né? Força e autoestima, proteção, projeção de cura. Aqui não está se ligando, você está vendo? Projeção de cura está comigo, não, lá no caminho. Suporte emocional, bálsamo, melancia, saída. Então, Doutor, você não falou do pedir você vai falar. não, porque eu fiquei fazendo na fórmula, né? Não era. Não. Tem também outra questão de cuidar. As coisas de família, não é? Ela pode ter. Aí foi uma das flores que a gente divergiu um pouco, eu e a Marquinhos. Porque ela fala muito dessa coisa de família. Para mim, ela tem uma força de autoestima, de brilho, de uma figura da flor. Então, eu tenho uma exemplo que dá uma indicação. É maravilhosa. Ao mesmo tempo, como que é a flor dela? Como que é a flor dela? Parece uma espiga de milho. Então, também tem uma qualidade familiar, também é boa para grupos, quando você está tendo dificuldade em relacionamento, é um agrupamento de flores. Então, ela está ali junto, né? O que ela faz? Ela não, você já pisou, quando ela está a flor, fica grudado no chão. Entendeu? Então, ela também é uma flor de proteção, ela vai ajudar a tirar esse tipo de visgo. Ela também é uma flor que vai ajudar no desapego emocional. Porque ela faz uma cola aqui no chão, percebe? Fica aqui, né?
Ao mesmo tempo, como que é essa árvore? Mas a copa dela é gigante, ela é uma árvore da Mata Atlântica, enorme, então ela fecha também em proteção, a folhinha dela é bem miudinha, troca, então ela também ajuda nesse momento que a gente tem de regeneração, quando a gente precisa se renovar, quando a gente precisa deixar algo para trás e se permitir crescer. Então tem várias leituras que dá para fazer. A gente tem aqui as formas. Tudo que a gente falou que tem. Aí o que eu quero nessas próximas semanas é que a gente comece, talvez não seja que a gente vê todas as essências, mas a gente começar a ver as essências para a gente entender. Porque às vezes a gente nem precisa dar mais do que uma fórmula. A gente pode dar, mas olha quantas coisas tem em cada fórmula. Eu acho que a gente pode pensar em reformular mesmo. Olha, os 4 quilômetros que dá para. Dá. Ou para acrescentar esse mesmo. Vícios de comportamento repetitivo. Para chamar atenção. Para chamar. Eu acho que vai ser muito. Pelo que eu vejo nas salas. Dúvida? E agora, qual que A gente vai lá, a gente vai no